Amados amigos, irmãos e irmãs em Cristo, este é irmão Frank falando a você do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. Nós temos um título para esse ministério, Ministério Profético Apostólico Fundamentado na Bíblia. Nós simplesmente tentamos, pela graça de Deus, informar essa geração sobre o plano de salvação, sobre as coisas que Deus prometeu para o nosso dia e tempo. E nós voltamos atrás ao princípio do Novo Testamento, quando todas as promessas do Antigo Testamento se tornaram uma realidade. E aqueles que estavam determinados à vida eterna, eles creram, eles receberam, eles obedeceram à palavra de Deus. Aqueles que foram determinados para o reino de Deus, sob o ministério de João Batista, eles foram ao Jordão, eles ouviram a mensagem e eles foram batizados pelo profeta, que estava para preparar o caminho do Senhor. Mas como nós podemos preparar o caminho do Senhor, a não ser que preparemos as pessoas primeiramente e mostremos a elas o caminho do Senhor? E aqueles que estavam determinados para a vida eterna seguiram Jesus Cristo, creram nele, independentemente do que os fariseus e saduceus e todos os outros estavam dizendo. Eles o seguiram. O mesmo se aplica para o começo do Novo Testamento. Quando o apóstolo Pedro, no dia de Pentecoste, pregou seu primeiro sermão, estas palavras foram acompanhadas pelo Espírito Santo e os corações daqueles que creram foram compungidos e eles perguntaram: homens, irmãos, que devemos fazer para sermos salvos? E então veio a resposta: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para confirmar a remissão dos vossos pecados. E amigos, aqueles que creram foram batizados. Atos 2, a partir do versículo 37 a 41. O mesmo se aplica através de todo o livro dos Atos. Na primeira geração, todos que creram, obedeceram a palavra de Deus. Não foi um ensinamento intelectual, foi o Espírito Santo revelando a palavra de Deus. Eu sempre gosto de enfatizar que na primeira vinda de Cristo, todas as promessas e todas as profecias se cumpriram, que falavam da primeira promessa em Gênesis 3:15, a última promessa que o Senhor viria e João estaria para preparar o seu caminho. Tudo foi feito e aconteceu de acordo com a Escritura. E se você for a Atos, capítulo 17, versículo 11, aqueles em Bereia, eles estavam lendo, examinando diariamente nas Escrituras se todas essas coisas que estavam sendo ensinadas estavam de fato de acordo com a Escritura. E amigos, nós alcançamos uma parte muito séria, a parte mais importante da história da humanidade. E nós temos que ir de volta ao Antigo e ao Novo Testamento para ver o que Deus prometeu e o que foi predito
para acontecer antes que o Senhor retorne. Nós temos a promessa em João 14, que nós temos que enfatizar cada vez, porque esta promessa está para se cumprir. Nosso Senhor disse em Mateus 24, no versículo 14, e este evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Nunca antes nós tínhamos todas essas possibilidades para compartilhar a verdadeira palavra de Deus, o Evangelho, o pleno Evangelho, incluindo tudo pertencendo ao tempo do fim, pertencendo ao reino de Deus, à igreja e a Israel, e todas essas coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. Então, nosso Senhor, especialmente em Mateus 24, nos alertou que antes que Ele retorne, haveriam falsos profetas, falsos cristos. E como nós podemos saber quem está certo e quem está errado? Quem é verdadeiro e quem é falso? Nós temos que ir à palavra de Deus. Nós temos que verificar tudo com as Santas Escrituras para estarmos certos que nós mesmos não estamos sendo enganados, mas que nós estamos crendo de acordo com a palavra de Deus. Aqui em Tito, o primeiro capítulo, o primeiro versículo, o apóstolo Paulo introduz a si mesmo como um servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, de acordo com a fé dos eleitos de Deus. Vamos falar isso direta e claramente. Somente aqueles que têm um ouvido para ouvir o que o Espírito diz às igrejas estão prontos para ouvir, estão prontos para crer, estão prontos para obedecer. Todos os outros caminharão adiante em seus próprios caminhos. A palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas aqueles que foram determinados para a vida eterna, eles respeitarão a palavra de Deus. E eu disse isso já, ou já disse muitas vezes, se nós não respeitamos a palavra de Deus, Deus sequer falará conosco. Se nós pensarmos nossos próprios pensamentos enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, esqueça. Deus sequer falará a nós. E amigos, por causa do chamado divino e comissão, eu tenho que ir de cidade a cidade, de país a país, e eu tenho que pregar o pleno Evangelho, eu tenho que pregar o pleno conselho de Deus, eu tenho que ensinar as doutrinas dos apóstolos, eu tenho que mostrar a você o caminho de volta a Deus, para fora de todas as tradições, de volta a Deus e de volta à sua palavra. Nosso Senhor não virá para levar uma das 350 denominações que agora estão dentro do Conselho Mundial das Igrejas. Nosso Senhor retornará como noivo para levar a sua noiva. E a Escritura diz em Apocalipse 19, 7, e a sua noiva se preparou. E você vai a Mateus 25, eis o noivo, saí-lhe ao encontro.
Este é um tempo de chamado para fora, um tempo de preparação. Deus nos traz de volta a fé original dos nossos pais, daqueles que foram determinados por Deus para pregarem no primeiro momento, 2000 anos atrás. E antes do retorno de Cristo, de acordo com Atos, capítulo 3, do versículo 17 a 21, Cristo, nosso Senhor, espera no céu até o tempo da restituição, da restauração de todas as coisas, o que Deus falou e prometeu por seus santos profetas desde o começo do tempo. Assim, nós estamos vivendo agora, neste espaço de tempo. E amigos, quando nosso Senhor também, especialmente em Mateus 24, falou sobre o que aconteceria, terremotos, fomes, guerras. O que nós temos hoje sobre a terra? Em todos os noticiários, nós temos suficiente para retornar e dizer: Deus provenha, tudo isto foi predito. Agora, o último terremoto em Port-au-Prince, Haiti, e eu penso, a última vez que eu acabei de visitar lá, eu estive no hotel Montana, e se eu olhar agora para as fotos dessa cidade, aquele hotel está em ruínas. Amigos, eu poderia ir à cidade do México. Eu estive lá no hotel do aeroporto e, de repente, o quarto esteve se movendo. E quando nós olhamos para fora, alguns irmãos estavam comigo no hotel, 3 deles, um irmão alemão com o nome de irmão Menet e 2 irmãos do México. E quando nós olhamos para fora da janela, havia um poste de luz simplesmente se movendo assim. Estávamos no terremoto. Se eu penso sobre Sumatra, eu estive em Medan e entrei no hotel Lave e, de repente, o lustre majestoso estava se movendo assim. Agora, o nosso Senhor diz: quando verdes todas as coisas acontecerem, quando você viver, quando você chegar a essa geração, quando todas essas coisas começarem a acontecer. Agora, eu vi a Segunda Guerra Mundial. Eu vi os mortos, multidões, pessoas mortas, soldados mortos, vacas mortas, cavalos mortos. Ninguém pode imaginar o inferno no fim da Segunda Guerra Mundial. Janeiro a março de 1945. Mas eu estava diretamente no meio disto. E, amigos, se eu for, através de todos esses anos, até passando pela unificação da Europa, a unificação da Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo foi dividido em leste e oeste. Berlim foi dividida, a Alemanha foi dividida, a Europa foi dividida. E em 1961, o muro foi construído em Berlim. Todos nós estávamos tristes. E então, algo aconteceu. Um homem de Deus, com o nome de William Branham, disse nos anos 50, quando o tempo vier, que a Europa e o mundo estarão unidos. E então, nos anos 60, eu creio que foi 64, ele disse, quando Berlim for unificada e a Alemanha for uma,
então o antigo Império Romano chegará à existência. E amigos, se eu for a Daniel, capítulo 2, a Daniel, capítulo 7, esses dois capítulos falam especialmente sobre os 4 reinos que haverão sobre a terra, e o último será o Império Romano. E agora temos o Tratado Romanos, temos todas essas coisas. Eu estou somente mencionando esses pontos para que você saiba, nós estamos agora no cumprimento e não no começo. Nós estamos agora acima da metade disso. Somente um pouco mais que restou para se cumprir. E amigos, voltando aos terremotos, às guerras, não há solução para as nações. Não há solução para os problemas. E a injustiça tomará o seu caminho. Paz foi tirada da terra. Mas agora, chegando ao ponto principal, antes do retorno de Cristo, Deus prometeu enviar-nos uma mensagem profética. Assim diz o Senhor. Não penso, talvez, ou eu imagino. A palavra de Deus não é imaginação. A palavra de Deus não é expressão de pensamentos humanos. A palavra de Deus é a palavra de Deus. E Deus falou, e céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E o apóstolo Pedro volta ao Antigo Testamento, aquilo que está escrito no profeta Isaías, e então ele diz aqui em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que vos foi evangelizada. O evangelho é a palavra, e a palavra é o evangelho. E a mensagem da hora é a palavra prometida de Deus para este dia. E quando o Senhor disse, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, amigos, nós podemos ir do Antigo ao Novo Testamento e nós podemos mostrar a você das Santas Escrituras que as promessas de Deus estão sendo cumpridas no nosso tempo. E se você for a Gênesis 49, você pode ler a partir do versículo 1 até o fim, que Deus fez promessas por Jacó para o povo de Israel para serem manifestadas nos últimos dias. Se você for a Isaías, capítulo 2, versículo 2, acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor e a palavra de Deus virá de Jerusalém e o ensinamento do monte Sião. Você vai a Oséias, capítulo 3, versículo 5, nos últimos dias. Se você for a Joel, capítulo 2, versículo 28, e a Atos, capítulo 2, versículo 17, nos últimos dias. Nos últimos dias. De novo, se você for a Miqueias, capítulo 4, 1 até 2, nos últimos dias. Você vai a 1 Timóteo 4, nos últimos dias. Você vai a 2 Timóteo 3, nos últimos dias. Você vai a Tiago, capítulo 5, versículo 3, nestes últimos dias. Você vai de escritura a escritura. E você tem que entrar no texto.
dentro da palavra para saber precisamente do que se trata, para saber a vontade de Deus. E amigos, eu tento isto com a ajuda de Deus para deixar você saber que este é o tempo de Deus para o povo de Deus. Nós não podemos permanecer nos ensinamentos das igrejas ou denominações. E amigos, eu digo isto com toda a honestidade. Nós não podemos ir de volta o que os pais da igreja disseram no quarto, quinto ou 10º século. Nós temos que retornar ao primeiro momento. E no princípio era a palavra. Não essas interpretações, não estes dogmas. Não. No princípio era a palavra. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Amados amigos, eu enfatizo, antes de fechar o sermão, Deus nos traz de volta a sua palavra, a sua vontade, a obediência, porque desobediência traz maldição consigo. Obediência traz as bênçãos de Deus consigo. Assim, esse é o tempo quando nós temos que retornar e crer, como a Escritura diz. Eu tenho o grande privilégio de estar no reino de Deus desde 1949, mas então, em 1955, eu cheguei a saber sobre o chamado, sobre a direta comissão de William Branham, que ele recebeu no nosso tempo, que ele deveria trazer a mensagem da palavra de Deus, que seria precursora da segunda vinda de Cristo, assim como João Batista foi enviado sendo precursor da primeira vinda de Cristo. Amigos, e então eu simplesmente voltei do Camboja, de Laos. Então eu cheguei a saber que o povo de Deus sequer estava informado. Ninguém sabia o que Deus havia feito no nosso tempo. Todo mundo sabia dos seus próprios programas. Mas eu quero saber o plano e programa de Deus. Eu quero saber a palavra prometida de Deus para o meu dia. Eu desejo reconhecer o mensageiro e a mensagem, as promessas que Deus fez para nós neste tempo. E amigos, parece assim que agora as pessoas, até cristãos, até igrejas do pleno evangelho, perderão o dia da visitação de Deus, assim como os judeus perderam o dia da maior visitação de Deus. Nosso Senhor veio aos seus, e os seus não o receberam. Crucificai-o, crucificai-o. Ele não está conosco. Ele não concorda com os nossos ensinamentos. Ele tem seu próprio caminho. Não. Ele foi o Senhor Deus, e Ele nos trouxe salvação. Mas então, aqueles que o receberam, a estes, Ele deu poder de serem filhos de Deus. Receba-o, receba a sua palavra, as suas promessas, e seja abençoado com as bênçãos do Todo-Poderoso Deus. Amigos, amados irmãos e irmãs, a eternidade é muito longa e não há segunda chance. Nós temos alguns livretos com temas bíblicos. E se eu digo temas bíblicos, nós somente utilizamos a Santa Escritura. Sequer um livro ou algo diferente. Nós simplesmente tomamos a palavra de Deus para mostrar adiante o que a Santa Escritura diz. Que Deus possa te abençoar, que Ele possa estar com você e que nós nos possamos ver um ao outro de novo na glória. Eu espero vir ao seu país neste ano de 2010. Eu amaria de ouvir de você para que eu possa tomar boas providências
para reuniões sucessivas que poderiam ser organizadas no seu país. Deus te abençoe e esteja com você no santo nome de Jesus. Amém.